Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Delivery na Prática, e o vídeo de hoje vai ser um vídeo falando sobre como que foi o nosso começo com o delivery, como que a gente começou o nosso delivery. Então, se você tá pensando em abrir um delivery, seja no iFood, seja em outras plataformas, fica comigo nesse vídeo que eu vou contar tudinho como que foi a minha experiência e tudo que a gente aprendeu nesse tempo. Bom, e para começar, por que a gente decidiu abrir um delivery na nossa casa? Então, na época, a Maria Cecília, nossa filha, que já apareceu em alguns vídeos aqui do canal, era bem pequena e eu não queria trabalhar fora porque eu não queria ter que deixar ela com outras pessoas e nem queria colocá-la para estudar o dia todo. Na época ela ainda não ia para a escola, hoje ela tá indo no período da tarde, e aí eu precisava ajudar o Leonardo com uma renda extra porque as coisas estavam bem difíceis pra gente, a gente tava ficando bem apertado financeiramente. E foi aí que veio, através de um vídeo que eu vi no YouTube, tava pesquisando uma receita de empadão e apareceu pra mim um canal muito bacana de um rapaz que ensinava você a fazer o empadão, e no final ele falou que aquele produto ele vendia através do iFood, ele trabalhava em casa. E aí eu fui estudar um pouco mais sobre como abrir uma loja no iFood, o que precisava, e eu descobri que era muito mais fácil do que eu imaginava. Na época ali o iFood tinha acabado de lançar a categoria abrir a loja com o CPF, então foi bem fácil, bem simples. Eu abri a loja no meu CPF no começo, nos primeiros meses. E no começo eu achava que não ia sair muito pedido, na verdade nem tinha assim muita expectativa, era mais uma ideia que eu queria testar se ia realmente dar certo, se ia vender. E aí eu simplesmente fui criando um cardápio com produtos que iam vindo na minha cabeça, de coisas que não tinha ainda aqui na minha cidade. Como a gente mora numa cidade do interior, na época tinha bem menos concorrentes, a maioria era hamburgueria e pizzaria, então eu quis entrar com um produto diferente, com um produto que não tinha, porque na minha mente eu achava que aquilo ia funcionar e eu ia conseguir pegar uma clientela que não tinha concorrência. Então os produtos que a gente vendia, eu vou estar deixando aí na tela para vocês algumas fotos, era empadão, lasanha, fricassê. O nome da loja era Delícia na Marmita. Na época não tinha interesse nenhum em vender marmita, não era a ideia. Eu achava que não ia, não esperava vender marmita, só tinha o plano de vender lasanha e esses pratos que pra mim eu considerava um valor mais alto e que talvez ia ajudar um pouco. Bom, e o nosso primeiro dia foi muito marcante, foi um dia que é impossível a gente esquecer, porque foi muito legal. A gente abriu, eu montei lá o cardápio, coloquei alguns combos que acompanhava arroz, lasanha, fricassê, e coloquei esses produtos bem simples. E o primeiro dia que a gente abriu a loja, que eu abri a loja no iFood, até nem fiquei compartilhando muito assim com o Leonardo, porque eu achava que não ia vender, só fui colocando lá, montei um cardápio legal do jeito que eu imaginava que talvez fosse bom, porque eu não tinha experiência nenhuma, nunca trabalhei em pizzaria, hamburgueria, restaurante, nunca mesmo. A única experiência de cozinha que eu tinha era da casa da minha mãe, porque eu era recém-casada, então nem na minha casa ainda não tinha tido tanta experiência na cozinha. Então eu sabia muito pouco mesmo, mas eu estava com muita disposição de aprender, e cozinhar sempre foi um hobby pra mim, sempre foi uma coisa que eu gostei demais desde pequena, desde criança, sempre gostei muito de cozinhar. Então resumindo, não tinha experiência nenhuma. Montei um cardápio ali bem bacana no iFood, que na minha visão era legal, mas hoje eu já vejo que não, que eu ainda tinha que aprender muita coisa, né? Mas na vida a maioria das coisas é assim, a gente vai aprendendo com o tempo, é com o tempo que a gente vai pegando experiência. E o nosso primeiro dia foi muito marcante, porque eu abri a loja e eu não tinha nada dos ingredientes para preparar os produtos. Eu tinha colocado lá os refrigerantes, Guaraná, Coca, Fanta, e não tinha nada em casa. Abri lá a loja e no primeiro dia, não lembro exatamente quantos pedidos saíram, eu acredito que saiu uns 10 pedidos, e pra mim era muito, me deixou assim desesperada, porque eu não tinha me preparado, eu achava que não ia vender, era o que eu esperava, que demorasse muito tempo pra começar,
saiu o primeiro pedido, não esperava que ia sair tantos assim e que ia chamar atenção realmente, né, da galera. E aí, o Leonardo pegou e foi correndo no mercado comprar as coisas para eu poder fazer, atrasou todos os pedidos, mas bem no fim deu certo. Conforme os dias foram passando, a gente foi pegando experiência e não é à toa que hoje a gente tem um delivery de muito sucesso aqui na nossa cidade e diretamente da cozinha da nossa casa. E foi uma loucura esse primeiro dia, porque eu tava trabalhando com a entrega parceira do iFood, né? A gente não tinha motoboy, porque não tinha experiência nenhuma, nem conhecia ninguém pra chamar. E aí os motoboys já estavam ali esperando os pedidos, o Leonardo ainda teve que ir correndo na mercearia mais perto ali de casa pra comprar os ingredientes e eu vender. Eu lembro que o primeiro pedido foi uma lasanha e foi uma loucura, foi um dia assim muito emocionante, mas de muito sufoco, muito perrengue, muito desesperador. Mas eu sou muito grata hoje por não ter desistido, por ter persistido, por ter perseverado, ter aprendido e ter dado o meu melhor e hoje conseguir estar aqui. Hoje a gente tá aqui trabalhando junto. Na época ele estudava educação física, o Leonardo, meu esposo, e ele trabalhava de estagiário e fazia alguns personal. Então, na época era eu sozinha, ele me ajudava na questão das compras e mais no final de semana, às vezes ele ajudava a montar alguma coisa, mas no comecinho foi eu sozinha. Quando a gente abriu o delivery, a gente fazia 2 anos que a gente era casado, então a gente não tinha estabilidade nenhuma financeira. E o nosso começo foi muito difícil, a gente não tinha carro na época, a gente tinha 2 bicicletas, ia de bicicleta fazer as compras, vinha com a bicicleta toda carregada, mais uma mochila nas costas cheia de compra, mais a Maria Cecília bebezinha na cadeirinha. Era bem difícil, mas foi graças a esses dias de dificuldade que a gente não desistiu, que a gente perseverou, que hoje a gente chegou aqui. Foi graças ao delivery, graças ao nosso empenho e dedicação. Depois que o Leonardo começou a me ajudar e trouxe a visão dele, as coisas começaram a funcionar, porque antes eu vendia muito, mas não lucrava, porque eu não fazia a precificação da forma correta. A gente trabalhava com a entrega parceira do iFood e a gente pagava umas taxas muito altas, porque hoje, para você trabalhar com a entrega parceira do iFood, as taxas são diferenciadas. Se eu não me engano, é 22% de taxa em cima de cada pedido. Então isso rouba muito do lucro do restaurante e você tem que saber trabalhar muito bem para não ficar no prejuízo quando você está trabalhando com a entrega parceira do iFood. E hoje, né, graças a Deus, a gente está conseguindo aproveitar um pouco dos frutos, né, desse trabalho, de toda essa dedicação. A gente conseguiu comprar uma geladeira nova, um freezer novo, conquistamos diversas coisas, até o nosso carro a gente comprou e paga, né, graças ao delivery. A gente também já teve o prazer de poder desfrutar de viagens em família, coisas que a gente na época estava muito distante da nossa realidade. E se formos comparar, né, só se passaram 3 anos. Na minha visão, é pouco tempo pelo crescimento que a gente já teve. E basicamente é isso, gente. Muita gente hoje pensa que precisa ter tudo para começar, fica tempo, anos se preparando para começar um negócio, para começar a empreender. E na verdade você só precisa criar coragem e ir. No começo a gente não tinha absolutamente nada, não tinha batedeira, nem o conhecimento, a experiência a gente não tinha. Lógico, hoje eu me arrependo de não ter estudado um pouco mais, de não ter aplicado estratégias melhores, porque, como eu falei pra vocês, teve meses que eu vendi muito, fui fazer o fechamento no final do mês, tinha dado lá R$60 de lucro. Imagina você trabalhar o mês inteiro para ganhar R$60. Não valeu a pena, né, aquele tempo. Não valeu a pena na questão financeira, mas se eu for ver o aprendizado, a experiência, valeu muito a pena. Então, a única coisa que eu me arrependo é de não ter estudado mais, mas eu digo pra vocês, comece com o que você tem, busque o máximo de conhecimento, mas não espere você ter a cozinha perfeita. Na época eu tinha uma geladeirinha bem pequenininha, tinha um fogãozinho só, hoje a gente já tem um fogão industrial, tem 2 geladeiras, tem um freezer, tem a panela mexedora que também foi uma conquista maravilhosa, o fato de ter conseguido comprar o carro também foi uma conquista muito boa pra gente, que transformou, né, a nossa qualidade de vida, a nossa realidade.
que na época era bem difícil. Então foi isso, gente. No começo eu não tinha nenhuma clientela, não tinha rede social, a gente começou literalmente com o iFood, foi um grande aliado, foi onde a gente teve a oportunidade de conseguir uma clientela, porque depois os clientes iam procurar a gente nas redes sociais e isso fez com que a gente conseguisse uma clientela muito boa. E se você que está pensando em começar, se já começou e enfrenta dificuldades no iFood, assim como eu encontrei no meu começo, assim como eu tive que quebrar a cabeça, quebrar a cara para poder aprender, você pode encurtar o teu caminho conferindo os vídeos da nossa playlist, que é o passo a passo de como mexer no iFood. A gente tem lá diversos vídeos nessa playlist, então depois de assistir esse vídeo, confira lá a playlist se você tem alguma dúvida em relação ao iFood. Se você não encontrar, também pode comentar no vídeo qual a sua dúvida, que vai ser um prazer te ajudar. Gente, esse vídeo foi a parte 1, o Leonardo vai gravar mais um vídeo contando pra vocês a parte da visão dele. Ele vai gravar um vídeo só falando pra vocês sobre os principais erros, desafios, aprendizados que a gente teve nesse tempo. E se você não quer perder esse vídeo, já curte aí, se inscreve, ativa o sininho para poder conferir e receber as notificações quando a gente lançar o próximo vídeo, que é a parte 2 desse vídeo aqui. Bom, e o que eu tenho para dizer para vocês de tudo isso, de toda essa experiência, de todos esses 3 anos? Que valeu a pena cada perrengue que eu passei, que a gente passou, cada dificuldade, valeu a pena até aqueles meses que a gente trabalhou duro o mês inteiro, mas acabou não tendo lucro por conta de precificação errada, por conta de não calcular a taxa direito, por conta de estar trabalhando com a entrega parceira e não ter um motoboy fixo ali para poder estar auxiliando a gente. Tudo isso valeu a pena, porque hoje eu posso aproveitar melhor a minha família, posso ter mais tempo de qualidade com a minha filha, posso controlar os horários que eu vou trabalhar. Então isso pra mim vale muito a pena. Trabalho com o que eu gosto e basicamente é isso, gente. Eu acho que vale muito a pena você se arriscar, dar o seu melhor. Quando você entrega o seu melhor, não tem como as coisas darem errado. Quando você busca conhecimento, quando você busca aprender, assim como esse canal aqui tem muito conteúdo simples, porém que com certeza vai ajudar muita gente aí que tá começando no delivery. O delivery foi o caminho que nos ajudou a mudar de vida, mudar nossa realidade e num período muito curto de tempo. Então eu acho que vale muito a pena assim você se dedicar naquilo que você vai começar e buscar conhecimento, porque o conhecimento é o que vai definir o teu tempo aí de crescimento nesse ramo que é o delivery. Se eu tivesse estudado mais antes de começar e tivesse... Lógico, tem muita gente que perde muito tempo por falta de coragem, mas aqui eu não quero enfatizar tanto a questão de você ficar muito tempo esperando para começar, mas sim a questão de você estudar e logo ir aplicando aquilo que você está aprendendo. Se eu tivesse estudado um pouco mais, visto melhor as estratégias antes de começar, talvez eu já teria começado da maneira certa e hoje estaria mais à frente do que eu tô. Mas mesmo assim ainda tô muito grata até onde a gente chegou. Foi um caminho difícil, não foi fácil, mas valeu muito a pena. E esse foi o nosso vídeo de hoje, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, fica ligado aí no canal que vai ter a parte 2, onde o meu esposo vai contar a visão dele nesse tempo que a gente tá aqui trabalhando com delivery. Ele vai gravar um vídeo falando pra vocês quais foram os nossos principais acertos, quais foram os piores erros que a gente cometeu, para que você não cometa e encurte esse caminho aí, que nem a gente foi 3 anos, 2 anos pra gente virar a chave e fazer uma renda que realmente mudou a nossa vida. Então, se você quer encurtar esse caminho, já se inscreve aí no canal, confere os vídeos do canal, a gente tem uma playlist só ensinando como mexer no iFood, estratégias de venda, coisas que eu tenho certeza que vai agregar muito valor aí no negócio de vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de curtir, deixe o seu comentário aí pra mim. Me conta se você já trabalha com iFood ou se você ainda pretende começar. E se você trabalha, quais são as suas dúvidas, quais são as suas maiores dificuldades e o que você tá achando da sua jornada no delivery. Hoje foi a minha opinião sobre a minha jornada e como eu comecei. Mas conta aí pra mim nos comentários como que você começou, como que tá sendo a tua jornada.
Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.